Mãos que servem. Não é sobre uma atividade, é sobre viver a essência de Jesus. É sobre construir juntos. É sobre dar as mãos ao Eterno e dizer: essa responsabilidade também é minha. As mãos que servem têm um poder transformador. Elas não apenas executam tarefas, mas tocam vidas, criam conexões e espalham amor de uma forma que palavras sozinhas não podem. Vamos juntos ser essa mão que serve, transformando a nossa cidade. O nosso convidado para o momento é ele, que é casado com a pastora Natália, pai de Noah e Helena. Ele é pastor sênior da Igreja Novo, em Rio Claro. Nos últimos anos, expandiram a igreja sede, alcançaram mais de 7.000 novos começos. Eles têm vivido um tempo incrível, onde a sua cultura é amar a todos e servir em tudo. Agora com vocês, Pastor João Margarido. Amém. Segundo livro dos Reis, capítulo 6, verso 1. Nós vamos ler até o verso 7. A palavra diz assim: E disseram os filhos dos profetas a Eliseu: Eis que o lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito. Vamos, pois, até o Jordão e tomemos de lá, cada um de nós, uma viga, e façamos-nos ali um lugar para habitar. E disse ele: Ide. E disse um: Serve-te de ires com os teus servos. E ele disse: Eu irei. Verso 4. E foi com eles. E chegando eles ao Jordão, cortaram madeira. E sucedeu que, derrubando um deles uma viga, o ferro caiu na água. E clamou e disse: Ai, meu senhor! Ele era emprestado. E disse o homem de Deus: Onde caiu? E mostrando-lhe ele o lugar, cortou um pau e o lançou ali, e fez flutuar o ferro. E disse: Levanta-o. Então ele estendeu a sua mão e o tomou. E você diz amém. Feche seus olhos, vamos orar mais um pouco, vamos falar com Deus. Pai, a tua palavra foi lida, e eu declaro que todos vão entender. Eu peço algo para ti: intensifique mais a tua presença agora. Já é palpável a tua presença, já é algo real neste lugar. Podemos sentir que o Senhor está aqui, podemos ver que o Senhor trouxe a tua presença. E como é bom, porque tudo faz sentido quando o Senhor está presente. Não há nada melhor do que a tua presença, e não faria sentido algum nos reunirmos aqui e receber palavras se o Senhor não estivesse presente. Por isso eu peço a ti, intensifique, e que essa palavra venha a ser uma palavra de alinhamento, de direção, para que esse time possa estar cheio para viver e transbordar algo sobre o ano de 2025. Ó Pai, eu declaro que as mãos que estão disponíveis e dispostas para servir serão essas mãos que vão tocar e curar, vão levantar quem está caído, vão restaurar quem está perdido, vão conseguir trazer refrigério para quem está cansado. Nossas mãos estão dispostas, nossas mãos estão disponíveis para ser usadas por ti. Então, ó Pai, o que nós estamos fazendo aqui é ser cheios até transbordar, para que possamos transbordar sobre essa igreja, sobre as nossas igrejas, sobre a nossa cidade, para que nós possamos, ó Pai, ser voluntários cheios. Não adianta, ó Pai, fazer se estivermos vazios, não adianta fazer se o Senhor não estiver presente. Por isso nos enche agora da tua graça, e que essa palavra venha a ser real, que essa palavra venha a ser uma palavra didática, prática, profética, que os seus filhos venham a aprender, que os seus filhos venham a entender, praticar, que os seus filhos venham crer que não é o João falando, mas é o teu Santo Espírito utilizando um vaso de barro. Eu quero diminuir para que a tua glória venha crescer neste altar. Ei, ó Pai, intensifique agora e continue fazendo o que o Senhor já iniciou nessa conferência. Nós te agradecemos e te louvamos no nome de Jesus. E quem crê, diga amém. Vamos aplaudir a Jesus pela palavra dele. Obrigado. Hoje eu quero falar com você rapidamente sobre crescendo o lugar que te fez crescer. Fale isso para alguém que está perto de você. Diga assim: crescendo o lugar
que te fez crescer. Isso é um sinônimo de gratidão, porque agora eu quero que você tire segundos para lembrar como você chegou nesse lugar. Eu quero que você tire alguns segundos, alguns minutos para lembrar e trazer à sua memória como você entrou nessa igreja pela primeira vez. Eu não falo nessa geografia porque talvez você já estava em outra geografia, mas na mesma igreja. Eu quero que você lembre quem você era antes da Viver Church chegar na tua história. Porque se nós esquecemos daquilo que passou, nós vamos nos tornar ingrato. Pastor, mas espera aí. Paulo vai dizer que nós precisamos esquecer, sim, esquecer coisas ruins. Mas próprio Jeremias vai dizer em Lamentações capítulo 3, eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. E o que te traz esperança? Lembrar que você chegou destruído, chegou talvez arrebentado, chegou talvez sem esperança, chegou talvez assim perdido, e uma igreja te abraçou, uma igreja foi acolhedora, uma igreja te levantou. Para quê? Para que agora você possa levantar outras pessoas, para que agora você possa abraçar outras pessoas, para que agora você possa fazer crescer o lugar que te fez crescer. E eu quero te ensinar algumas lições que eu aprendo aqui de forma muito prática. Preste atenção, abra os seus ouvidos, não feche a sua Bíblia, deixa a sua Bíblia aberta. Se for no celular também, pode acompanhar. O texto diz que os filhos dos profetas chegaram para Eliseu dizendo: como vês, o lugar que estamos é estreito, é apertado. Eles estão falando sobre crescimento, e crescimento é algo inerente ao ser humano. Crescimento é algo que está dentro de nós desde o princípio. Quando Deus criou o homem, a primeira palavra que Deus liberou sobre o homem é: crescei, multiplicai e dominai sobre toda a face da terra. Então crescer é algo que já está dentro de você. Amadurecer é algo que já está dentro de você. Nós precisamos entender que na nossa jornada Deus vai nos chamar para crescer. Você decidiu crescer quando decidiu ser um voluntário. Você decidiu crescer quando decidiu não apenas frequentar essa igreja, mas fazer dessa igreja um lugar que você seria as mãos que serviriam, que iriam servir, que iriam mudar a história. E agora preste atenção: toda vez que você decide crescer, problemas vão surgir. Todas as vezes que você decide crescer, impedimentos vão surgir. Toda vez que você decide crescer, algumas dores de cabeça vão surgir. Por isso, para você servir esse ano de uma forma diferente, um dos principais elementos que você vai precisar ter dentro de você é maturidade. Os filhos dos profetas falaram: nós queremos crescer, nós queremos fazer crescer o lugar que nos fez crescer. Nós estamos apertados demais. Mas pastor, eu fico imaginando como é que surge essa ideia. Da onde veio esse pensamento de querer crescer? Da onde veio essa ideia? Parece que do nada os filhos dos profetas decidiram crescer. Mas você precisa entender que não foi do nada. Na verdade aconteceu alguma coisa. O que aconteceu? Pastor, nós precisamos lembrar que a Bíblia foi dividida em capítulos e em versículos no século 17. Antigamente se lia a Bíblia como um livro corrido. Não existia versículos, não existiam capítulos. E pastor, por que isso é importante? Porque quando você começa a ler a Bíblia, não apenas pegando um versículo ou apenas lendo um capítulo, mas lendo como um livro completo, começa a fazer sentido algumas coisas. Por exemplo, esse texto aqui, a ideia de querer crescer surge no último versículo do capítulo anterior. No último versículo do capítulo anterior, no capítulo 5, verso 27, a palavra diz assim, na parte B: então Geazi saiu da presença de Eliseu já leproso, parecendo neve, e os discípulos dos profetas disse: como vês, o lugar que estamos é estreito demais. Então percebe que o crescimento chega quando Geazi sai. E aqui nós somos maduros para ouvir isso daqui. Se você quer crescer em 2025, você vai ter que cortar algumas amizades. Se você quer crescer em 2025, Geazi vai ter que sair de perto.
Se você quer crescer em 2025, você vai ter que começar a romper com pessoas que estão te travando, com pessoas que estão te paralisando. Existem pessoas que eram para estar muito mais na frente, mas não estão porque não conseguem cortar vínculos. Tem alguém comigo aqui hoje? Quem é Geazi, pastor? Geazi é aquele que anda como profeta, fala como profeta, se veste. O próprio Eliseu, certo dia, para ressuscitar o filho da sunamita, vai dar a roupa dele. Então ele se veste como profeta, mas não tem caráter de profeta. Então preste atenção, o ano das aparências era de 2024 para trás. 2025 Deus vai começar a mostrar quem está do seu lado. Mas não fique triste, não fique chateado. Deus precisa mostrar para você parar de investir em Geazi e começar a investir em gente de caráter, investir em gente que vai estar ao seu lado. Eu declaro que esse ano todo Geazi que estava atrapalhando o crescimento vai ter que separar, vai ter que se distanciar. Por quê? Porque grande é a obra de Deus sobre essa cidade através dessa igreja. Não fique triste por quem que foi, celebra por quem vai ficar, igreja. O problema é que a gente olha demais para o Judas que trai e se esquece do João que fica até o final do pé da cruz. Sabe qual que é o problema nosso? É que a gente sempre fica se vitimizando por gente que nos traiu, sempre fica se vitimizando por gente que saiu, fica se vitimizando por gente que não quis caminhar com a gente. Meu irmão, preste atenção. Não trate como prioridade quem trata vocês como opção. Pastor, me explica isso. Te explico. Não trate como feed quem te trata como stories. Qual que é a diferença do stories para o feed? É que o feed fica lá. O stories depois de 24 horas sai. O problema dessa geração é isso, é que é carente demais, é que fica tratando gente como prioridade, pessoas que tratam eles como opção. Preste atenção, foi opção de Geazi colocar a mão no tesouro de Naamã, foi opção de Geazi não querer caminhar com os filhos dos profetas, foi opção de Geazi talvez ter um desvio de caráter. Pastor, mas essa palavra é dura. Eu sei que é dura, mas Deus precisa alinhar agora para não desperdiçar o teu futuro amanhã. Então pare de ficar reclamando. Para o crescimento chegar, Geazi vai ter que sair. Mas isso é interessante, bispo. Por quê? Porque se nós estamos falando sobre obras e nós estávamos sentados agora e você disse, essa é a minha área, esse é a minha expertise, administração, eu tenho experiência nisso, isso é muito bom. Então, como experiente que não faz sentido crescer quando alguém saiu. Porque se alguém está saindo, significa que está dando mais espaço. E agora é complicado, porque quem está saindo alguém cheio de dinheiro. Olha isso aqui, pastor. Naamã estava com o dinheiro, Geazi estava com todo o tesouro de Naamã. E esse que é um dos maiores problemas da nossa liderança. É que porque tem dinheiro, quer manter. Mas Deus está dizendo, melhor que condição é direção. Talvez vocês não tenham condição, mas vocês sabem para onde está indo. Essa igreja não vai se vender, essa igreja não vai se corromper, essa igreja não vai precisar quebrar os princípios e valores só porque pessoas possuem alguma coisa. Pastor, você está sendo meio, você está dizendo que a gente não pode crescer financeiramente. Não, eu estou dizendo que Deus vai enviar empresários, empreendedores que têm o coração no altar. Deus vai enviar pessoas, quem sabe você será o maior dizimista dessa casa, você será o maior empresário desse lugar. Preste atenção, mas nunca perca o teu coração. Quando Geazi saiu, os filhos dos profetas disseram, então agora nós vai crescer. Porque eu não sei se você reparou, mas todos os pastores têm maturidade para ouvir isso e já perceberam isso. Tem crescimentos na nossa igreja que chega quando alguém sai.
Tem crescimento na tua empresa que chega quando alguém sai. Tem crescimento no ministério, na área. Ei, líder, se tem liderança aqui que talvez está ficando triste porque algum voluntário está saindo da tua área, preste atenção no que eu vou dizer. Talvez isso aí vai doer os seus ouvidos, mas vai curar a tua alma. Precisa sair para crescer, porque se não sair vai ficar ocupando o lugar de gente certa que não está chegando. Então deixa sair a pessoa errada para chegar a pessoa certa. Deixa sair a pessoa errada para chegar quem Deus quer que você invista nesse ano. Então fala para alguém que está perto de você, diga assim: engole o choro. Fala para ele: para de chorar por Geazi. Geazi saiu. Então os filhos falaram: como vês, o lugar que estamos é estreito. Mas pastor, agora nós precisamos entender uma coisa: é possível o lugar diminuir? Não. Fisicamente falando, não é o lugar que diminuiu. Então por que está estreito? Porque eles cresceram. Tem roupa que não te serve mais, porque você cresceu. Cresceu para cima. Ou cresceu, aleluia. Tem roupa que não serve mais, por quê? Não foi a roupa que diminuiu, porque eu achava que era isso. Eu achava que tinha um demônio na minha máquina esses dias. Não, tem um demônio do encolhedor lá na minha máquina, que quando eu coloco uma roupa começa a ficar apertado. Aí a minha mulher sábia disse: não é a roupa que diminuiu, é você que engordou. Nada melhor que ter uma mulher sábia ao seu lado. Preste atenção, o que os filhos dos profetas estão dizendo: não foi o lugar que diminuiu, foram eles que cresceram. Então existe agora um estreito. Por que está estreito? Porque eles cresceram. Então eles não estão reclamando do estreito, eles estão agradecendo pelo estreito. Por quê? Porque se eles não quisessem passar pelo estreito, continuava na mesma estatura, continuava no mesmo tamanho. Tem muita dor de cabeça que você está tendo só porque você decidiu crescer. Tem muito boleto grande que você está pagando só porque você decidiu crescer. Tem muita coisa, muito problema que você está resolvendo só porque você decidiu crescer. Se você quisesse ficar no mesmo tamanho, não iria passar por esses problemas. Mas eu vim aqui como uma voz do Senhor para dizer: pare de reclamar por aquilo que você deveria estar agradecendo. Está apertado, está estreito, está faltando dinheiro, só porque você decidiu crescer. Meu irmão, nós estamos hoje no terceiro prédio da nossa igreja. O primeiro prédio eu pagava R$5.000 de aluguel. O segundo prédio eu comecei pagando 20, terminei pagando 37. O terceiro prédio eu pago mensalmente uma parcela de 85 mil. E às vezes eu estou desesperado para pagar o boleto. Às vezes eu fico sem noites em claro para pagar o boleto. Está chegando o dia e não tenho dinheiro. E aí quando eu vou orar, Deus sempre me traz essa palavra. Deus diz assim para mim: você não quer essa dor de cabeça? Volta para o aluguel de 5 mil. Se você não quer essa dor de cabeça, volta para aquela pequenez que você tinha, para as fases pequenas que você estava. Então tem dores de cabeça que a gente passa como igreja só porque a gente decidiu crescer. Tem dores de cabeça que a gente vai passar, tem estreito que a gente vai enfrentar, que não é para reclamar, é para agradecer. Graças a Deus eu estou passando esse estreito porque eu estou crescendo. Graças a Deus eu estou tendo essa dor de cabeça porque eu estou crescendo. Eu vim liberar essa palavra sobre a sua vida. Tudo aquilo que não estava crescendo vai crescer em 2025. Porque enquanto essa igreja cresce, a tua casa cresce. Enquanto essa igreja cresce, tua empresa cresce. Enquanto essa igreja cresce, as áreas da sua vida também vivem um crescimento. Eu libero essa palavra, eu sinto a glória de Deus nessa casa para liberar uma palavra profética. Vai ter dor de cabeça em 2025, vai ter estreito em 2025, mas não reclame. É Deus dizendo: está crescendo, está amadurecendo, está avançando, não está ficando na mesma estatura. Eu declaro 2025, vocês vão crescer em nome de Jesus. Então preste atenção, o estreito que eles passam é só porque decidiram crescer, pastor. Estão crescendo, estão passando estreito,
está apertado. Agora surge uma ideia. A ideia é: vamos cada um pegar um machado, cada um cortar uma árvore, transformar a árvore numa viga e expandir e crescer esse lugar, porque nós já estamos grandes. Se nós crescemos, precisamos fazer o lugar também crescer, porque existe um princípio aqui. Qual é o princípio? Não se esquecer do lugar que te fez crescer. Eu não vejo os filhos dos profetas dizendo: vamos embora, vamos para um lugar maior. O princípio é: vamos fazer crescer esse lugar. E eu não estou falando de geografia, não estou falando de endereço fixo, não, você é maduro. Eu estou falando de igreja, porque tem gente que chega aqui arrebentado, aí consegue um emprego, casa, avança, tem filho, quando está crescendo, nem olha para trás e vai para outra igreja. Aqui não acontece, só em Rio Claro acontece isso. Qual que é o problema? O problema é a ingratidão, porque quando eu cheguei aqui eu não era nada. Agora que eu cresci, agora que eu tenho, eu começo a ver os defeitos, eu começo a ver as imperfeições. Só que eu estou vendo filhos dos profetas que estão dizendo assim: tem imperfeição, tem defeito, mas eu não abandono, vou fazer crescer. Tem defeito, tem imperfeição, mas eu poderia mudar. De vez em mudar, vou melhorar esse lugar, vou fazer crescer esse ambiente. Porque melhor do que reclamar é procurar uma solução. Melhor do que encontrar o problema é procurar algo para solucionar o problema. Eu declaro que esse ano Deus trará discernimento sobre a liderança, sobre os voluntários, sobre a membresia, para não querer mudar, mas para fazer crescer esse ambiente. Então nós vamos crescer. Vamos até o Jordão, vamos cortar uma árvore. Olha isso aqui. Quando a gente corta uma árvore, a gente pega a árvore e transforma em viga. Mas eu fiquei pensando o seguinte, pastor: o que está tornando o lugar estreito? Diga comigo: as árvores. Não, mas desse jeito que você falou aí, assustou até o pastor Rafa. Diga comigo: as árvores. Boa. As árvores são os problemas que estão tornando estreito. Por isso eles vão crescer e vão fazer o quê? Derrubar as árvores. E isso é lindo. Por quê? Porque o que hoje é problema, amanhã, num futuro muito próximo, vai ser transformado em viga, para dar estrutura para o crescimento. Então sabe por que você aguenta mais pressão agora? Porque aquilo que era problema se transformou em estrutura. Não, você foi embora, eu sei que está tarde, mas vamos de novo, é o último. Não perde o foco agora não. Vamos lá. O que era problema, agora os filhos dos profetas estão dizendo: vamos pegar o problema e transformar em estrutura, para nos dar firmeza, para experimentar o crescimento. Há uma palavra do céu sobre essa casa, há uma palavra do céu sobre a sua vida. Levante uma das suas mãos para receber essa palavra. Deus me traz aqui para dizer: hoje pode ser problema, mas amanhã será estrutura. Hoje pode ser empecilho, mas amanhã vai te dar firmeza. O que outrora era problema, amanhã será estrutura para vocês experimentarem o crescimento que Deus vai trazer. Então perceba que o que é problema será transformado em estrutura. Então Deus às vezes coloca alguns problemas nas suas mãos, não é para te punir, é para te tornar mais forte. Vai ter discussões esse ano, vai ter problemas aqui não acontece, mas lá, de voluntário faltando na escala e nem avisando 5 minutos antes do culto. Aqui não acontece, acontece só em Rio Claro. Quando isso acontecer, você vai lembrar do João e vai dizer assim: isso é um problema, mas esse problema vai me dar estrutura. Isso é um problema,
Mas não vou ficar reclamando do problema não. Vou usar esse problema em favor do crescimento que Deus quer gerar na minha vida, em favor do crescimento que Deus quer trazer para a minha igreja. Eu vou usar isso que é problema para se transformar em estrutura. Vamos cortar. Eles vão. Só que nós já sabemos o desfecho da história. Vai ter alguém que vai pegar um machado emprestado. E aí nós olhamos para esse rapaz que pegou o machado emprestado com um olhar crítico, dizendo: olha ele trazendo dor de cabeça para o grupo, olha ele pedindo emprestado, era melhor ele não ter se envolvido com isso. Olha o que ele vai fazer, está todo mundo numa obra e ele vai ser o responsável de escapar o ferro do machado, derrubar na água, vai parar, vai embargar a obra, vai ter que fazer tudo aquilo. Eliseu vai ter que flutuar um ferro. Às vezes olhamos com um olhar de crítica para esse rapaz, sendo que nós deveríamos admirá-lo. Por que admirá-lo? Porque eu estou vendo um rapaz que tem todo o direito de dizer: eu não vou. Por que você não vai? Porque eu não tenho machado. Mas eu estou vendo um rapaz que poderia dizer: eu não vou porque não tenho machado, dizendo: nem que seja emprestado, eu não vou ficar de fora. Você foi embora, eu vou de novo. Eu estou vendo um rapaz que poderia se agarrar numa desculpa, dizendo: eu não vou porque eu não sei, eu não vou porque eu não sou tão bom, eu não vou porque eu não tenho. Mas ele está dizendo: nem que seja emprestado, eu vou dar um jeito, mas eu não vou ficar de fora daquilo que essa igreja está vivendo. Ai meu Deus do céu, Deus está levantando voluntários apaixonados que vão dar um jeito esse ano. Porque se ele chegasse para Eliseu e dissesse: eu não vou, Eliseu ia perguntar: por quê? Ele ia falar: eu não tenho machado. Eliseu talvez diria: então tá bom. Só que depois que tiver grande, você só vai contar. Esse rapaz está dizendo: eu não quero ser aqueles que contam a história, eu não quero ser aqueles que falam, eu quero fazer parte disso. Eu quero estar no meio disso, eu quero me envolver nisso, eu quero estar fazendo isso, eu quero chegar uma hora mais cedo, eu quero ir uma hora depois do culto, eu quero fazer. O pastor vai inventar umas coisas esse ano, vai inventar evento em ginásio, eu vou estar lá no meio. O pastor vai inventar conferência, eu vou estar lá no meio. Mas você não sabe, eu não sei, mas não vou ficar de fora. Nem que seja emprestado, eu vou dar um jeito, nem que seja pedindo para alguém, eu vou dar um jeito. Deus está dizendo: o ano de dar desculpa foi de 2024 para trás. Esse é o ano de você dar um jeito. Faz o que você pode, que Deus vai fazer o que você não pode. Faz o que você é capaz, que Deus vai fazer aquilo que você não é capaz. Quando você dá um jeito, Deus opera milagres e maravilhas. Então para de dar desculpa. Para de ficar falando: ah, mas é porque eu queria, até queria, mas eu não tenho. Eu estou vendo alguém dizendo: eu vou. Não, mas você não tem dinheiro. Eu vou. Mas você não tem a camiseta. Eu vou. Não, mas você não sabe. Eu vou. Por que você vai? Porque eu não vou contar a história, eu vou fazer parte dessa história. Eu quero ser aqueles que vão contar. Eu quero construir um legado sobre essa cidade. Eu quero construir uma história. Eu quero que os meus filhos saibam que o pai dele, que a mãe dele não deu desculpa, mas deu um jeito. Poderia dar desculpa, mas decidiu fazer o que podia. Quando eu entrei na igreja aqui, eu conheci a Liz. A Liz tem 11 meses e ela sofre ainda, eu declaro ainda, porque o diagnóstico ainda não saiu, né? O nome é tão grande que eu nem sei falar, mas eu vi ela ali com uma bolsinha sendo alimentada por sonda, e Deus me trouxe rapidamente essa palavra. Disse: João, poderia dar desculpa. E se ela falasse que não tivesse aqui, todo mundo ia entender. Todo mundo diria: não, tá bom, tudo bem. Mas eu vejo alguém que está dizendo: eu não vou dar desculpa. Isso é que é lindo, porque existem milagres de restauração que acontecem. Existem histórias que marcam quando você dá um jeito. Meu irmão, tem gente que poderia não estar aqui, mas decidiu estar.
Sabe, todas as vezes que o pastor te chamar, todas as vezes que um líder te convocar, todas as vezes que tiver culto nessa casa, lembre-se dessa palavra: eu não vou dar desculpa. Ainda que esteja chovendo canivete, eu vou abrir o meu guarda-chuva de madeira, fazer qualquer coisa, mas eu não vou ficar de fora, eu vou dar um jeito. Esse menino está dizendo: eu vou. Ele passa, pega o machado emprestado e vai. Aí a palavra diz assim, que eles estão todo mundo derrubando as árvores. E o texto é claro dizer, Almeida Corrigida Fiel: e derrubando a árvore, o ferro do machado caiu no Jordão. O verbo conjugado aqui, derrubando, é lindo, porque está no gerúndio. Ando, indo, significa que está acontecendo. E por que ele é claro em dizer que está acontecendo? Porque quer me ensinar uma coisa. Quer ensinar o quê? Equilíbrio. Porque derrubando a árvore, o ferro caiu no lago. Derrubando a árvore, o ferro do machado escapou e caiu no Jordão. O que Deus está ensinando aqui? Que assim é a vida do voluntário, assim é a vida do pastor, assim é a vida do crente. Como? Você não sabe se comemora a vitória, ou se já fica preocupado com a luta que você tem amanhã. Eu não sei se você já passou por isso, mas tem fases da sua vida que você não dá nem tempo de comemorar, e já tem um problema te aguardando. Quem já viveu isso? Quem já passou por isso? Aleluia. Derrubando. O que Deus está gerando desse menino aqui é algo poderoso. Deus está gerando o que? Equilíbrio. Fala comigo, equilíbrio. Por que equilíbrio? Porque agora ele tem que olhar para os dois lados. Porque se ele olhar para um lado só, ele se torna irresponsável. Se ele olhar só para o outro lado, ele se torna ingrato. E não haverá irresponsabilidade nem ingratidão no teu coração esse ano. Pastor, como assim? Como é que ele pode se tornar ingrato ou irresponsável? Simples: se ele ficar olhando apenas para a madeira que foi derrubada e comemorando a madeira que foi derrubada, ele se torna irresponsável, porque tem um ferro que caiu na água e não é dele. Mas também, se ele ficar olhando somente para o ferro, para o problema que caiu na água, ele se torna ingrato, porque o que ele precisava fazer, ele fez. E esse que é das maiores estratégias do diabo. Não é tirar você da igreja, é deixar você dentro da igreja desequilibrado. E quanta gente desequilibrada, não é no sentido de xingamento, é de gente que não consegue lidar com as suas emoções. Você conhece alguém assim, desequilibrado? Não, aquela mulher é desequilibrada. Olha aquele. Por que é uma pessoa desequilibrada? Porque ela não consegue lidar com as emoções. Não haverá voluntários desequilibrados. Eu libero essa palavra profética sobre a sua vida. Deus trará equilíbrio sobre a sua casa. Deus trará equilíbrio sobre a sua mente, para que você possa discernir e agir da melhor forma possível. Por quê? Porque se ele olhar apenas para um lado, as coisas vão começar a complicar. Então ele tem que olhar para a madeira que caiu e agradecer, mas também tem que olhar para o ferro que mergulhou e dizer: a gente tem que dar um jeito. Quando isso acontece, a palavra diz que o menino rapidamente grita: ai meu Senhor, porque era emprestado. E agora você tem que entender uma coisa: a velocidade que você grita por ajuda define o tamanho do estrago. Vou de novo. A velocidade que você grita por ajuda define o tamanho do estrago. Porque quanto mais tempo você demorar para gritar por ajuda, maior o prejuízo, maior o estrago. Quanto mais rápido você gritar, menor é o prejuízo. A gente não quer voluntário perfeito, a gente quer voluntário sincero. O problema é que você deixa o problema crescer para pedir ajuda.
O problema é que você está deixando o negócio crescer, começar a se tornar um monstro para começar a pedir ajuda, sendo que você poderia ter gritado antes, sendo que você poderia ter procurado o seu líder antes, sendo que você poderia ter procurado o seu pastor enquanto era tentação. Agora que se tornou pecado, você está pedindo ajuda. Quanto mais você demora para pedir ajuda, maior vai ser o estrago na tua vida. Por quê? Porque o problema aqui, pastor, não é perder o ferro. Não. A questão não é perder o ferro. O ferro vai continuar lá, porque o peso do ferro é mais pesado que o peso da água. Ele não está preocupado em perder o ferro. Ele grita rápido porque ele não quer perder o ferro. Ele está com medo de perder o corte. Porque quanto mais tempo o ferro fica dentro da água, mais enferrujado fica. Ele poderia muito bem dizer assim: quer saber, vou ficar quietinho, deixar todo mundo embora, eu dou um mergulho depois e pego o ferro. Só que ele está dizendo: do que adianta eu ter um ferro enferrujado? E aí o problema é esse, é que a gente tem um time de pessoas com machado, mas que estão enferrujados. Batem, fazem barulhos, mas não cortam. Faz barulho, aparentam, mas não são efetivos. Por quê? Porque não conseguem pedir ajuda, porque não conseguem ser realistas, porque não conseguem ser sinceros consigo mesmo. Hoje Deus te trouxe aqui para dizer: enquanto esse ferro está caindo, não demore para pedir ajuda, porque quanto mais rápido você pedir ajuda, menor será o prejuízo na tua vida, menor será o prejuízo na tua casa, menor será o prejuízo na tua empresa. Hoje Deus está nos dando uma oportunidade. Qual é a oportunidade? De levantarmos as nossas mãos e gritar por ajuda, dizendo: Deus me ajuda, ei, eu preciso de ajuda. Por quê? Porque se eu deixar esse ferro lá embaixo, vai ficar enferrujando, e eu não quero ser alguém esse ano que faz barulho, que aparento ser, mas não sou efetivo. Eu quero ser sincero em 2025. Porque o problema é esse. Não adianta ter machado, não adianta ter a estrutura, não adianta ter o instrumento, se já está enferrujado. Então por que ele grita rápido? Ele grita rápido porque ele não quer que enferruje. Ele grita rápido porque ele sabe também quem é o profeta. Ele sabe também o lugar que ele está inserido. E o lugar que ele está inserido me mostra, me ensina a essência de um líder que para resolver problemas. Porque a essência de alguém que quer resolver problema está no posicionamento de Eliseu. Quando o ferro cai e ele grita por ajuda, qual que é a fala de Eliseu? Quem foi? Não. A fala de Eliseu é: quando foi que caiu? Não. A fala de Eliseu é: como foi que caiu? Não. Porque esse que é o problema. Tem muita gente que não consegue pedir ajuda porque acha que nós iremos perguntar: quem foi que derrubou? Quando foi que caiu? Como foi que caiu? Não. Nós não estamos preocupados com quem, não estamos preocupados com como, não estamos preocupados com quando caiu. A pergunta de Deus é: onde? Onde caiu? Não, mas você não quer saber quem foi? Não. Você não quer saber como foi? Não quero. Você não quer saber quando foi que caiu? Não. Eu estou querendo perguntar onde. Porque a pergunta dos céus para alguém arrependido é essa: onde? A pergunta dos céus para alguém que quer viver um novo é onde? Por isso que quando Deus chega no jardim, sabendo tudo, porque é onisciente, tem todo o conhecimento, Deus não pergunta para Adão: Adão, quem foi? Adão, como foi? Adão, quando foi? Não, não, não. A pergunta de Deus é: Adão, onde você está? É essa a pergunta de Deus para Caim. Quando Caim mata Abel, Deus chega para Caim e diz: Caim, aonde está o seu irmão? Essa é a fala para a igreja.
de Éfeso: veja onde caístes. Deus não quer saber quem foi, Deus não quer saber como foi, Deus não quer saber quando, Ele sabe de tudo isso. Ele só quer saber se você é sincero para dizer: foi aqui que caiu. E se alguém puder perguntar isso, nessa igreja, pessoas que vão chegar aqui destruídas, pessoas que vão chegar aqui arrebentadas, e essa igreja fizer essa pergunta: onde foi que você caiu? É a parábola de Lucas 15. Os filhos pródigos vão se levantar e voltar para a casa do Pai. Por que mãos que servem, não mãos que apontam? Por que mãos que servem, não mãos que acusam? Porque essas são as mãos que vão levantar quem caiu. Eu quero declarar que a Viver Church será como um Jordão. Mais importante do que cair é onde caiu. Porque ele caiu no lugar certo, caiu no Jordão. Jordão foi o lugar onde abriu para Elias e Eliseu passar. Jordão foi o lugar onde o povo atravessou para entrar na terra prometida. Jordão foi o lugar onde Naamã foi restaurado da lepra. Jordão era palco de milagres. Jordão era lugar de milagres. Jordão era lugar de restauração. Então vai uma palavra profética sobre esse ambiente. Quem cair nessa igreja não vai ficar caído. Quem cair nesse ambiente não vai ficar caído. Haverá mãos estendidas, não para perguntar como, não para perguntar quem, não para perguntar como, mas para estender e dizer: onde foi que caiu? Nós queremos ser as mãos que vão levantar os machados quebrados. Aonde? Aqui. Então Eliseu cortou um pau, cortou uma madeira. Isso aqui é lindo, porque eu pergunto e você responde: cortou como? Fala comigo: com um machado. Eliseu cortou uma madeira com um machado. O que ele está ensinando aqui? Simples. Só machados inteiros conseguem restaurar machados quebrados. O nosso problema é isso, é que o nosso machado está quebrado e a gente está querendo restaurar machados quebrados. Então Deus prepara uma conferência dessa para restaurar o teu machado, para que quando a partir de amanhã o culto começar, você seja esse machado inteiro para restaurar os machados quebrados. Ele pega um machado inteiro, corta e pega a madeira. Por que ele não pega o machado inteiro e dá para o moço? Ou por que ele não ora e consegue talvez pegar outro ferro, mas corta uma madeira nova? Simples, porque num machado, quando danifica, o que danifica não é o ferro, o que danifica é a madeira. Quem já trabalhou com machado sabe o que eu estou falando. Às vezes você tem que colocar até uma cunha em cima, enfiar uma outra madeira para expandir, para não soltar. Por que ele está cortando uma madeira nova? Porque o que estava danificado era a madeira. Aí ele pega a madeira nova e joga. E eu encerro aqui. Quando ele joga a madeira, a palavra diz: e o ferro começou a flutuar e encaixou na madeira, ao ponto dele estender a mão e puxar de volta. Não é lindo o ferro flutuar? Mas eu fiquei imaginando, não poderia a madeira mergulhar? Não seria maravilhoso se a madeira mergulhasse, encaixasse lá embaixo e voltasse os dois? Seria lindo. Mas porque não é a madeira que afunda, mas é o ferro que sobe? Porque a madeira era nova, e o que precisava ser restaurado estava lá embaixo.
O nosso maior problema é esse. É que a gente às vezes quer descer para o lugar que Deus não mandou a gente descer. E eu já vi muita madeira descendo para restaurar a machada e não consegui voltar. É você querer colocar a mão na vida de voluntário que Deus não mandou você colocar a mão. Porque às vezes Deus está tratando dele e você quer ser mais bom do que Deus. Você quer ser, às vezes, melhor do que Deus. E aí você está descendo para lugares que não era para você descer. Deus está dizendo, não é você que desce, é eles que vão subir no seu nível. Para que quando isso se encaixe, o milagre seja completo. Ele estende a mão, Ele pega. O que era para ser uma tragédia se tornou em um dos maiores milagres sobre o ministério de Eliseu. O lugar não vai ser embargado, o crescimento vai ser inevitável. Por quê? Porque existem filhos de profetas que não querem apenas ver, mas querem fazer parte. E eu encerro aqui, eu quero orar por você. Você pode ficar de pé no seu lugar. Você sabe por que Deus marcou essa conferência? Porque não dá para você encher se você estiver vazio. Não dá para você levantar se você estiver caído. Não dá para você direcionar se você está perdido. Então Deus marca uma conferência como essa para dizer para você: eu quero mexer com você, eu quero restaurar você, eu quero cuidar de você, para que a partir de você eu possa restaurar outros machados quebrados. É por isso que nessa noite não existe voluntário, não existe líder, pastor, não. Nessa noite é você e Deus. Ou 2025 vai ser mais um ano, ou 2025 vai ser o ano. E só vai ser o ano se você for o mais sincero agora. E falar para Deus: Deus, é aqui que eu estou caindo. Me levanta. É aqui que eu estou falhando. É aqui que eu perco a razão. É aqui, me ajuda a levantar. E você está no Jordão nessa noite. Ninguém quer saber como foi que você caiu. Ninguém quer saber quem foi que te derrubou, se foi você que derrubou. Ninguém quer saber quando foi que você caiu. A pergunta nessa noite é onde? E se você for sincero para responder, há um Deus também perfeito para te levantar. Por isso feche seus olhos. Existem crescimentos que não estão acontecendo porque você insiste em querer fazer sozinho. Não há ninguém mais forte do que todos nós juntos. Não há força maior do que a força da união e da unidade. Por isso nessa noite Deus está perguntando para alguns machados: onde foi que você caiu? Aonde é que está? Você sempre escorrega aí nisso. Esse não pode ser mais um ano, esse tem que ser o ano. Deus quer levantar você hoje. Deus quer levantar você de uma vez por todas, porque Ele está dizendo: através do seu machado inteiro, você será capaz de restaurar machados quebrados. Mas como você quer restaurar machados quebrados se o seu ainda continua quebrado? Como é que você quer orar? Como é que você quer servir? Como é que você quer muitas vezes direcionar, se muitas vezes você está caído? Por isso Deus quer levantar hoje homens e mulheres que não tem vergonha de falar, que não tem vergonha de dizer: foi aqui, é aqui que eu estou caindo. Será que Deus pode me levantar hoje? Pode. Não apenas pode, como Ele quer e deseja. Nós estamos em família, e em família a gente pode
Tirar as roupas formais e colocar a bermuda, mostrar os chinelos. Pastor, como assim? Eu falo de intimidade. Quando estamos com família, nós podemos mostrar as nossas lágrimas.